das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 850 profetas ao todo. Normalmente a gente lembra só dos de Baal e esquece os de Azera ou Azerá. 850 profetas, né, que serviam aos ídolos, aos falsos deuses, haviam sido executados depois daquele momento de arrependimento do povo e de volta do coração do povo para Deus. Agora, todos eles eram sustentados, promovidos por Jezabel. E agora Jezabel manda o recado, e o versículo 3 diz: Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Ao que ele veio, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que é que a gente pode aprender aqui? Eu vejo um Elias que ele está em crise. É inegável que ele está em crise. A crise de Elias não é ministerial. Nós não podemos dizer que ele se sentia um fracasso. O cara acabou de viver talvez um dos momentos mais gloriosos do seu ministério e do que qualquer ministro desejaria ter vivido. Ver fogo descendo do céu, ver um duelo de deuses, ver, né, o inimigo sendo envergonhado, uma nação se voltando para o Senhor. Ele vive as manifestações de Deus de uma forma muito intensa. Ele está tendo resultados no seu ministério. Ele pessoalmente viveu o cuidado do Senhor de uma forma singular. Durante os 3 anos e meio de seca, Deus o sustentou de forma sobrenatural. Corvos levavam alimento, pão e carne para ele todos os dias. Quando o ribeiro se seca, Deus provê novamente de uma forma milagrosa aquilo que ele precisa.
A gente olha para Elias e não dá para dizer nem que nas suas circunstâncias ele se sentia abandonado por Deus e nem que o ministério não tivesse rompido ou tido resultados. A crise de Elias não é necessariamente a crise de alguém que está vivendo o fracasso. Não é necessariamente a crise de alguém que não teve contato com nenhum tipo de sucesso. E eu acredito que essa informação é importante, porque muitas vezes nós podemos deduzir que desânimo, que desencorajamento vem de quando a gente não consegue ter nenhum tipo de realização. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Nós podemos estar vivendo um ambiente de realizações, e porque temos determinados anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes fale mais alto do que tudo aquilo que foi satisfeito. E eu acho que isso é parte do assunto que a gente tem que levar em questão. Porque se você está enfrentando momentos de desencorajamento, você precisa tentar enxergar com clareza o seu quadro e a sua situação. Eu olho e não vejo um Elias que está debaixo de estresse físico. Com a força daquela comida, o homem andou 40 dias. Ele está sobrenaturalmente sustentado. Então, a gente também não pode dizer que é meramente isso. A crise dele não é falta de unção, porque ele viu descer fogo do céu. Não é falta de fé. Além do sustento sobrenatural dos corvos, nós vemos o homem orando e Deus fechando os céus, orando de novo e Deus abrindo os céus. Então qual era o problema de Elias? Uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 4 que nós lemos, antes de chegar na caverna, no início da fuga, ele diz para Deus o seguinte: eu não sou melhor do que meus pais. Aqui talvez a gente tenha o grande desabafo de Elias. O problema não é Jezabel. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. Eu não sei o quanto ele quis ir além da geração de seus pais. Mas não importa onde ele tinha chegado. De alguma forma ele está se medindo e dizendo: eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando. Ele pode muitas vezes trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é, algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto e estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Ali ele não estava falando só de quem deseja morar num triplex, numa baita de cobertura milionária. Ele está falando sobre pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus faz promessas, nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. Mas há momentos onde Deus não falou nada a respeito de um assunto, não prometeu nada, e a gente enfiou na cabeça, encasquetou que a gente quer porque quer aquilo, e muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. E isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto do que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 3, que Elias, quando ele sai para essa jornada inicialmente de fuga, a Bíblia diz que ele para em Beceba, que pertence a Judá, e a Bíblia diz, e ali ele deixou o seu servo. Ele tinha um discípulo, ele tinha um servidor. Mas a primeira coisa que Elias fez, na hora que a coisa apertou, foi deixar
quem podia estar ao lado dele, foi deixar quem poderia servi-lo, foi deixar a companhia e foi isolar-se. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento. Mas um momento, como disse Efésios, o dia mau, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo. Mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo prolongado, mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. A palavra de Deus diz, lá no livro de Provérbios, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico. Jesus vai 40 dias para o deserto a fim de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Uma segunda coisa que eu percebo aqui, isso tanto no versículo 3 nós lemos, como depois no versículo 9, a palavra de Deus diz que ele entra numa caverna, onde passou a noite. Algumas cavernas emocionais nas quais eu e você entramos e também nos fechamos. É aquele momento onde a gente já não quer ver gente, onde a gente já não quer ver a luz, onde a gente já não quer ver nada e nem ninguém. Mas além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo de expectativa frustrada que gera o desânimo, ele tem sempre um senso de injustiça que ele carrega dentro dele. Depois de 25 anos de pastorado, atendendo e ouvindo gente, eu percebo, por estatística, o quanto isso é comum nas pessoas que estão lidando com esse tipo de coisa. Um senso de injustiça. Elias diz para Deus, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E só eu fiquei se tem alguém que te levou a sério, que te honrou, que sobreviveu para manter o ministério e a tua obra viva, sou eu. Em outras palavras, o Senhor tinha que estar me protegendo de uma maneira especial. Eu não tinha que estar correndo da Jezabel por fazer a sua vontade. Deus nem discute se Jezabel está caçando ele ou não. Deus olha para ele e diz, ei, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você acha que só você é o cara, que só você ficou? Você só está enxergando você porque você desconectou dos demais. Essa é a única razão pela qual você está achando que ficou sozinho. Porque se você tivesse conectado com os outros, você ia ver quanta gente está me servindo, quanta gente está me buscando, quanta gente está sendo fiel. Mas a sensação do só aconteceu comigo só eu te levei a sério, só eu estou pagando o pato. Gente, esse senso de injustiça. E a maioria de nós sabe muito bem quando ele está lá. Não é só o que você sente no dia a dia, é aquilo que você tem vontade de falar para Deus na oração. É quando você está orando e diz, Senhor, apesar do Senhor ter dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Parece que o Senhor não andou se lembrando do que prometeu. Nós podemos perceber nesse tipo de conversa que ele simplesmente está transbordando parte de uma crise interior. Agora, eu fico olhando para esse senso de injustiça e acredito que ele vem de um único lugar, das comparações que a gente faz. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros com a nossa, dos outros com os outros mesmo, e a gente vive de comparação. Quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro, olha Pedro, eu vou te dizer de que forma você vai me glorificar, com que tipo de morte. A Bíblia diz que a primeira reação de Pedro foi olhar, viu que João vinha seguindo e pergunta para o Senhor, e quanto a este? Em outras palavras o que vai ser dele? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, isso lá é da sua conta, seu cabeção. Eu tenho um assunto com você, eu tenho outro com ele, eu tenho um propósito para você, eu tenho outro para ele. Mas nós temos essa inclinação, porque de alguma forma a gente quer sentir se a gente está sendo tratado igual aos outros.
Eu lembro quando criança. Eu sou de uma época onde refrigerante aparecia uma vez por semana, e não era nem por motivos de saúde, era por falta de recurso. Aparecia uma vez por semana, era a refeição do domingo. Era a época em que Coca-Litro era chamado o refrigerante família, porque o litro dava para todo mundo. Hoje em dia, malemar dá para uma pessoa. E quando chegava o dia que a gente tinha direito àquele refrigerante que raramente vinha, eu e meu irmão, a gente colocava o copo um do lado do outro. Mamãe tinha que servir, a gente ficava, colocou mais para ele. Era uma competição que só. Dá para entender, você vê crianças fazendo isso. Difícil seria entender adultos fazendo isso. Mas a verdade é que espiritualmente, muitas vezes, nós estamos agindo assim com Deus. O irmão foi um pouquinho abençoado. Em vez de você se alegrar com os que se alegram, você já começa a dizer, ei, eu. Porque essa inclinação à comparação, essa nossa falta de entendimento de que Deus tem um plano personalizado, desdobramentos personalizados, ela muitas vezes é injusta. Muita não, quase sempre. Porque no momento que você está vivendo a glória e o bom momento, você não fica olhando para o outro e dizendo, Deus e ele. Aí normalmente você só está sorrindo. Você não está nem um pouco preocupado se o seu irmão não está sendo tão abençoado quanto você. Mas se ele estiver sendo mais do que você. E a gente não chama isso de inveja. A gente chama isso de um medidor da expressão do amor, do jeito que a gente entende. Fica mais bonito, não é? Dá na mesma.